ゲームをしよう。キングも侍も玲子に負けた。このままではソフト続々ネオジオ CD。 こうしてこっち早く。そう。係長上手。できるじゃん。闇に滅せよ。おやじ。玲子。野郎もキングも侍もソフト続々ネオジオ CD。 SNK. Até meados de 1989, os donos de casas de máquinas arcades tinham muito prejuízo. Afinal, quando você comprava uma máquina nova, essa máquina vinha com o jogo, claro. Porém, os arcades da época não disponibilizavam a troca dos jogos. Se você quisesse trocar o jogo, teria que trocar a placa-mãe inteira do arcade. Isso dava um baita de um prejuízo. Até que em 1989, a empresa SNK resolve sair um pouco dos jogos que não eram muito bons, muitos eram considerados de série B na época, estou falando de 1980 até 89, e fazer uma ponte e entrar no mundo dos consoles, lançando neste ano um produto inovador, uma máquina de arcade revolucionária, que aceitava a troca de jogos simplesmente trocando cartucho, como nos consoles de mesa. E ainda tinha mais, essas máquinas suportavam até 6 jogos ao mesmo tempo e ainda custavam bem mais barato que as outras máquinas dessa época. Além de todas as características, o arcade Neo Geo possuía uma configuração superior à maioria da época. Tinha o mesmo processador de 16 bits do Mega Drive, porém o que ele não tinha capacidade de processar mais de 4.000 cores e 380 objetos gráficos ao mesmo tempo. Para efeito de comparação, o Mega Drive, que foi lançado 2 anos depois, processava apenas 64 cores e 80 objetos gráficos. Isso sim era um arcade. O futuro não era outro, o Neo Geo emplacou no mundo dos fliperamas e até hoje muitas casas de jogos eletrônicos utilizam os arcades Neo Geo para ser plataformas de alguns jogos nostálgicos como a série The King of Fighters. Vendo o sucesso garantido da sua máquina, a SNK decide se ampliar ainda mais no ramo dos videogames e resolveu colocar toda a qualidade do arcade dentro da casa dos jogadores. Estava dado início ao Neo Geo AES, sigla para Sistema Avançado de Entretenimento. Inicialmente, o console só era disponível para aluguel em estabelecimentos comerciais, até que a crítica comercial divulgou que muitos consumidores estavam dispostos a pagar pelo console. Então a SNK aproveitou e lançou oficialmente o console para venda por humilde $650. Mano, isso é tipo quase R$1.400. Lembrando que você pagava isso por um console, 2 controles, pelo menos eram 2, né? E um jogo. Vale ressaltar que cada jogo custava em torno de $200. É o que a gente vê aqui no Brasil, né? Enfim. O console tinha algumas peculiaridades, como por exemplo, tinha um joystick bem característico com um design que remete muito ao arcade, e também os cartuchos do console eram gigantes. Para efeito de comparação, era aproximadamente do tamanho de um Super Nintendo, porém mais finos. Era bem próximo mesmo ao hardware de um arcade. Tão próximo que a SNK desenvolveu algumas travas para os cartuchos do console, a fim de que evitasse que a galera do mal comprasse cartuchos de arcade por um preço mais barato para usar no console. Falando em cartuchos, os jogos do Neo Geo tinham um tamanho grotesco. Os cartuchos comportavam até 330 megabits. Para você ter efeito de comparação, né? Os cartuchos dos maiores jogos do Super Nintendo tinham 48 megabits. Inclusive, a SNK tinha orgulho em mostrar essa tecnologia de grande armazenamento em um cartucho só. O console tinha até telas de início personalizadas ou com a frase Max 330 Mega Pro Gears Pack para jogos de 330 megabits e The 100 Mega Shock para os jogos de até 100 megabits. E outra, o tamanho dos jogos aqui está longe de ser um problema. Eram jogos lindos, bem feitos e de altíssima qualidade, tudo justificando o alto preço. Um exemplo de jogo do Neo Geo é o Metal Slug, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz lá no comecinho do Super Beat World. Outro diferencial gráfico do Neo Geo para os outros consoles é que ele não processava tiles, ele processava objeto por objeto, tendo um ambiente totalmente diferente, bonito e rico, sem aquelas texturas de plano de fundo estática que deixa o jogo mais leve, porém um pouco mais artificial. Era outra sacada genial. Quer mais? O AES e o MVS ainda vinham com uma revolução tecnológica, o Memory Card. Isso mesmo, o primeiro Memory Card removível veio desse cara aqui. Ele era nada mais do que um cartão de 2 KB para armazenamento de dados, e no caso dos arcades, ele não era removível. Sobre os jogos, a SNK tinha uma ótima estratégia de lançamento de jogos.
Sobre os jogos, a SNK tinha uma ótima estratégia de lançamento de jogos. Quando lançou o Fatal Fury em 91, a SNK se consolidou como uma grande concorrente à Capcom, que tinha como franquia Street Fighter. E um ano depois, a SNK não perdeu tempo e lançou o Fatal Fury 2, ameaçando cada vez mais o turno da Capcom. Qual era o diferencial? Fatal Fury realmente tinha um modo história, que tinha uma história, um enredo e um plano de luta excelente. Apesar de diversas desenvolvedoras investirem no New Deal, quem dominava era a dona da bola. A SNK criou praticamente todos os clássicos do console, sempre inovando e emplacando algum sucesso novo. São clássicos como os The King of Fighters, The Last Blade, Metal Slug, enfim, a lista é interminável. Vendo o incômodo do tamanho do cartucho em 94, a SNK lança seu primeiro upgrade ao console doméstico, tudo visando a conquista da liderança de console doméstico. Esse upgrade era o New Deal CD, uma versão de console que ao invés de usar cartucho, utilizava CD. Com a troca da mídia, o preço dos jogos já diminuía de 200 para 50 dólares. Só que, como nem tudo é perfeito, o CD era bem mais lento que o cartucho. As telas de load no jogo eram quase que infinitas. Afinal, cada tela de load carregava em torno de 56 megabits para mais. É muito load, parceiro, muito load. Logo para ajeitar a cagada, né, a SNK lança o New Deal CDZ, que promete melhorar a velocidade do carregamento e da leitura do CD. Porém, há relatos do que os CDs simplesmente explodiram dentro do console devido à velocidade que giravam e o barulho que faziam. Eram loads curtos, porém CDs problemáticos. Depois de tantas qualidades, elogios e diferenciais, você me pergunta: Yuri, se o console era tão bom, por que não deu certo? Então eu respondo, meu chapa. Lembra do preço do produto? Então, o preço do console fez com que ele deixasse de ser acessível à maioria, transformando o AES em um console de elite, principalmente para o preço dos jogos. E os problemas do New Deal CD e CDZ também ofuscaram essa versão barata do console desse público aí que optava por um console mais barato. Além de que, para produzir jogos ótimos no ritmo que a SNK produzia, é exigido dinheiro, e a quantidade de vendas do sistema não estava ajudando. O resumo foi: a SNK começou a falir em 98 logo após o lançamento da versão Pocket do New Deal, que foi descontinuado logo em 99 devido à crise de vendas, e os consoles domésticos do New Deal foram parados de produzir em 97. Ou seja, do New Deal só sobrava a versão de arcades, que seguia firme e forte. Em 2000, a SNK declarou falência, e logo em 2001 ela se junta com a Playmore. O console foi oficialmente descontinuado em 2004. O último jogo lançado foi o Samurai Showdown 5 Special, lançados para a versão doméstica e arcade, e o suporte para a plataforma foi até 2007. Foi uma saudosa e maravilhosa plataforma.